O que um escritório de advocacia empresarial ou corporativo faz? Qual é o diferencial deste tipo de serviço para uma empresa ou para um negócio? Olá, eu sou Danilo Baliza, eu sou advogado e consultor empresarial e compliance officer. E nesse vídeo nós vamos falar mais sobre a importância destas atividades. Bom, sempre que definimos uma área de atuação de um profissional, sobretudo no direito, pensamos logo que aquele profissional é um especialista naquela área. E aí nós podemos começar esse vídeo pensando algumas coisas aqui bem importantes. Você contrataria um advogado generalista, um advogado especialista, ou você contrataria um advogado nexialista? Bom, o advogado generalista é aquele profissional que tem um conhecimento raso, superficial, com o perdão da palavra, em múltiplas áreas do direito. Normalmente, aquele que ainda não se aventurou por uma pós-graduação ou por um mestrado. Do outro lado, nós temos o advogado especialista, que é exatamente o profissional que apontou um direcionamento e focou especificamente numa área de atuação. Estudou, leu, concluiu pós-graduações estrito e lato sensu numa determinada área. E ele, naturalmente, se sente capaz de atuar com tamanha especificidade naquela área de atuação. Para além desses dois perfis de profissional, tem surgido um terceiro perfil que interessa e muito ao mercado, que é o profissional nexialista. O profissional nexialista é aquele profissional que tenha conhecimentos multidisciplinares, que consiga associar esse multiconhecimento de diversas áreas em favor da solução de um determinado problema do cliente. Diferentemente do profissional especialista, o nexialista ele foge da caixa, ele traz consigo uma série de conhecimentos e de capacidades que por vezes o especialista não consegue captar. Ele, portanto, consegue, diante de um problema, diante de uma situação, fazer a leitura completa daquele problema, sobretudo no aspecto estratégico, e colaborar para a solução de uma determinada demanda. O termo nexialista surgiu, na verdade, na literatura, em um livro muito conhecido chamado Voyage of the Space Beagle, do Van Vogt, um livro muito antigo de ficção científica. Nessa história interessante, o planeta está em colapso e uma nave vai até o espaço em busca de um novo planeta para que a humanidade habite. Dentro dessa espaçonave haviam diversos profissionais especialistas, mas havia só um nexialista. E no desenvolvimento da história, à medida que a nave sofre uma determinada quantidade de problemas para sobreviver, apenas o nexialista tem a capacidade, então, de captar o problema, a solução, através do conhecimento que ele tem e que aqueles outros muitos profissionais que estavam a bordo daquela aeronave tinham. E sempre que o problema se instaurava, apenas o nexialista, a partir desta capacidade específica que ele tinha, conseguia então solucionar o problema. O que o escritor Van Vogt quis dizer é que não basta apenas ter o conhecimento de uma área específica de atuação. É importante que esse profissional consiga conectar os pontos, as problemáticas e naturalmente trazer solução e eficiência para os problemas. Esse conceito de nexialista, então, já está no mercado. As empresas têm buscado tanto advogados quanto outros profissionais que guardem não só uma característica de expertise, mas também que tenham o nexialismo como uma das características próprias. Ou seja, diante de um determinado problema, saiba-se resolver aquele problema com o menor custo de tempo e de energia possível. Permita-me dar um exemplo. Se você tiver com uma dor de cabeça, é muito provável que você procure um neurologista, um médico especializado aparentemente naquela área. Mas seria possível que a sua dor de cabeça ela não fosse ocasionada necessariamente por um problema neurológico. Possa ser que a sua dor de cabeça seja causada por um problema de alimentação, por uma questão que não esteja diretamente ligada a um problema neurológico. O exemplo banal aqui que eu trago da medicina é que se um determinado profissional não tiver a capacidade de fazer a leitura de todos os sintomas do corpo humano e de conectar esse grande conglomerado de sintomas, órgãos, sistemas, ele provavelmente vai errar o seu diagnóstico, errar a medicação e comprometer eventualmente até a saúde do paciente. E isso também acontece na advocacia. As empresas, elas são orgânicas, com todo respeito, tal qual o corpo humano.
Então é possível que, eventualmente, uma decisão mal tomada dentro da administração financeira gere resultados diretos, por exemplo, na área tributária da empresa. É possível que um contrato mal feito gere problemas não só dentro do aspecto trabalhista, mas também gere problemas de ordem da cultura, da gestão interna de um determinado departamento. O meu ponto é, não basta o advogado empresarial ter conhecimento específico de uma dessas áreas. É importante que ele tenha em si ou dentro da sua equipe a capacidade técnica de interpretar e solucionar diversos problemas dentro de diversas áreas que envolvem a atividade de uma determinada empresa. Nós poderíamos tratar aqui sobre diversas características da advocacia empresarial. Se caminharmos pelas especializações, um escritório de advocacia empresarial precisa ter um bom departamento de gestão de contratos e de confecção e análise desses instrumentos. É importante ter um setor tributário relevante, um setor trabalhista que garanta a segurança preventiva e ostensiva contra ações judiciais ou atos fiscalizatórios de Ministério do Trabalho ou de Ministério Público do Trabalho. É importante ter proteção de dados para entregar para essa empresa. É importante colaborar com a gestão financeira e estratégica daquele negócio. Enfim, percebam que são diversas as análises técnicas que um bom escritório de advocacia empresarial pode colaborar com aquele empresário. Também é importante que este escritório de advocacia tenha em si um bom modelo de negócio, consiga fazer corretamente a gestão das tarefas que são entregues do cliente empresarial para a sua empresa, de modo a determinar prazos internos, uma boa comunicação, facilidade do entendimento da linguagem jurídica para a linguagem prática que o empresário, que lida com uma quantidade enorme de problemas no dia, precisa lidar. É importante ter uma equipe preparada, uma equipe não só preparada sobre o aspecto técnico, mas capacitada a fazer uma gestão estratégica dos problemas que são suportados por uma pessoa jurídica. E eu digo isso não só olhando para trás, para os problemas que a empresa já enfrenta, mas, sobretudo, colaborando para uma gestão estratégica da empresa e do negócio. E, por fim, nós defendemos que um bom escritório de advocacia empresarial precisa ter uma visão sistêmica e estratégica do mercado. É importante que este escritório colabore para o desenvolvimento do negócio, levando ao empresário a visão atual do mercado, da economia, dos problemas de ordem legislativa que aquela empresa pode suportar. O empresário que busca a centralização da solução jurídica em um escritório de advocacia, ele deseja não só o contencioso, a solução ostensiva desse problema. Ele deseja sim ter uma visão estratégica jurídica que um bom profissional de área jurídica, que conheça o mercado e que conheça também a economia, possa entregar a esse empresário. E por fim, um excelente escritório de advocacia empresarial precisa ter uma visão inovadora, sistêmica e estratégica para colaborar com esse cliente. Ora, o que eu defendo é que nós não podemos apenas olhar para os problemas específicos que aquele negócio enfrenta. É importante analisarmos o contexto em que aquela empresa está inserido, o contexto econômico, a concorrência, o mercado, os desafios econômicos, os desafios da moeda, enfim. É sabido que um negócio é quem mais sofre quando a economia vai mal, quando há uma guerra em andamento ou quando uma crise pandêmica, por exemplo, se estabelece. Logo, é importante que nós, como assessores jurídicos de um negócio, também possamos entregar ao empresário essa visão estratégica daquilo que está acontecendo no mundo. Mas e aí? Você concorda com essa visão da advocacia empresarial? Você concorda que ter um bom profissional e ele sendo nexialista é melhor do que ter um especialista? Me fala aqui nos comentários o que você achou e qual que é a sua visão de carreira. Se você deseja saber mais sobre o mundo empresarial, me siga aqui no canal ou lá no Instagram, me procure no @DaniloBaliza. Lá nós podemos falar sobre muitas outras situações que podem interessar a você que é empresário ou empreendedor nesse nosso Brasil. Foi um prazer te ver aqui, um grande abraço e até mais.